Em meio a um almoço elegante em um restaurante de luxo, uma garotinha suja e descalça apareceu do nada, olhou nos olhos da milionária e perguntou com coragem: "A senhora me dá as suas sobras?" Ninguém imaginava, mas a reação da milionária chocou a todos e transformou para sempre a vida daquela menina de rua. Era 1 da tarde e o restaurante mais chique da região dos Jardins, em São Paulo, estava cheio. Gente elegante, garçons apressados e música ambiente tocando baixinho. No meio daquele cenário sofisticado, uma mulher de blazer branco e cabelo preso com perfeição tomava um gole de água com gás enquanto analisava um contrato. O nome dela era Isadora, e ela era conhecida por ser uma das mulheres mais ricas do Brasil. Não era famosa por aparecer em capas de revista, mas quem mandava no mercado de imóveis de luxo sabia exatamente quem ela era. Ela pediu um robalo grelhado, com legumes, nada de entrada nem sobremesa. Queria algo rápido, leve, só para não ficar de estômago vazio. Tinha outra reunião dali a 2 horas e ainda precisava revisar um projeto social que estava tentando tirar do papel havia meses. Estava pensando em ajudar meninas em situação de rua, mas o projeto ainda não tinha saído do PowerPoint. Enquanto olhava os dados do orçamento, dava pequenas garfadas no peixe sem nem prestar atenção no gosto. O restaurante era lindo. Paredes de vidro, vista para a avenida movimentada, mesas de mármore, guardanapos de linho, gente falando baixo e sorrindo com educação exagerada. Os garçons se moviam com precisão, quase como se estivessem ensaiando uma coreografia. Nada ali era fora do lugar. Tudo era bonito, limpo, controlado. Isadora gostava disso. Era o tipo de ambiente onde ela sentia que nada podia dar errado. Mas naquele dia, algo saiu do controle. A porta se abriu de repente e uma menina entrou. Devia ter uns 9, 10 anos, mas era tão magrinha que parecia menor. Usava uma camiseta velha, larga demais, e um short rasgado. O cabelo estava preso em um coque bagunçado e os pés sujos denunciavam que ela andava descalça há dias. Os clientes olharam com aquela cara de quem não sabe se sente pena ou nojo. Um dos seguranças começou a se mover em direção a ela, mas a menina foi mais rápida. Ela caminhou direto até a mesa de Isadora, parou na frente dela e perguntou: "Posso comer as suas sobras?" O silêncio que se formou foi pesado. Isadora levantou os olhos, surpresa. Primeiro pensou que era algum tipo de brincadeira. Depois, que talvez fosse um teste. Mas não, a menina estava séria. Os olhos dela estavam fixos no prato, no pedaço de peixe que Isadora ainda não tinha tocado. "Como é seu nome?" perguntou Isadora, ainda tentando entender o que estava acontecendo. "Júlia." A menina falou baixo, mas com firmeza. Não parecia assustada nem envergonhada, só faminta. O segurança já estava ao lado da mesa, pronto para tirá-la dali. Isadora fez um sinal rápido com a mão e o homem parou. Ela olhou de novo para a menina. Os olhos dela eram escuros, mas não apagados. Tinha alguma coisa ali, alguma chama, como se ela tivesse passado por muita coisa e ainda assim tivesse conseguido manter a cabeça erguida. "Você quer comer as sobras?" Júlia assentiu com a cabeça. "Eu posso pedir um prato novo para você." "Quer?" A menina olhou em volta, como se estivesse verificando se aquilo era sério mesmo. Demorou uns segundos, depois respondeu com um "quero", quase sussurrado. Isadora fez sinal para o garçom e pediu exatamente o mesmo prato que ela estava comendo. Os clientes continuavam observando, alguns cochichando, outros apenas encarando com expressão desconfortável. A menina puxou a cadeira devagar, sentou do outro lado da mesa e ficou com as mãos no colo, quieta. Não pegou nada do que estava na mesa, nem o pãozinho, nem o copo d'água. Isadora continuou comendo como se nada estivesse acontecendo, mas seus olhos voltavam para Júlia o tempo todo. Não era só curiosidade, era um tipo estranho de interesse.
como se ela estivesse tentando entender alguma coisa nela mesma ao olhar para aquela criança. Faz quanto tempo que você não come? 2 dias. Isadora sentiu o estômago revirar. Não porque achou nojento, mas porque nunca tinha passado nem 2 horas com fome, sem opção de comer. Aquilo mexeu com ela de um jeito que não sabia explicar. A comida dela já não tinha mais gosto nenhum. O prato de Júlia chegou. O garçom colocou na frente dela e tentou sorrir, mas a menina nem olhou para ele. Começou a comer devagar, mas com pressa ao mesmo tempo, como quem quer aproveitar, mas tem medo de perder. Não falou nada enquanto comia, só levantava os olhos de vez em quando para conferir se podia continuar. Isadora não disse nada também, só observava. Quando Júlia terminou, limpou a boca com a mão. Não agradeceu, não pediu mais nada, só ficou ali, parada, olhando para a mesa. Onde você mora? Isadora perguntou. Embaixo da ponte da Avenida Brasil. Com seus pais? Não. A conversa morreu aí. Isadora não sabia o que dizer. Nunca tinha convivido com alguém em situação assim. Do outro lado da mesa, aquela menina parecia ser de outro planeta. Mas algo nela era forte. Não tinha aquele olhar derrotado que Isadora costumava ver em campanhas de caridade. Tinha algo diferente. Uma dureza, uma força, uma história por trás daqueles olhos pequenos. O garçom trouxe a conta. Isadora pagou, levantou e olhou para Júlia. Quer ir comigo? Para minha casa. Tomar banho, comer mais, dormir numa cama de verdade. A menina olhou para ela, desconfiada. Não respondeu na hora. Depois de alguns segundos, soltou. Pode ser. E foi assim que tudo começou. Quando Júlia entrou no restaurante, foi como se o tempo tivesse travado por um segundo. Ninguém esperava ver uma criança daquele jeito ali dentro. Era como se ela tivesse atravessado uma porta invisível entre 2 mundos. Um com gente perfumada e guardanapo de pano no colo. O outro com sujeira nos pés e cheiro de rua. Ela passou pela porta sem pedir licença e foi andando direto, sem hesitar. O segurança, que ficava sempre num canto perto da entrada, se mexeu na hora. Levantou da cadeira com cara de "isso aqui não pode". Do outro lado do salão, um casal olhou com nojo. A mulher chegou a cobrir a boca com a mão, como se tivesse visto algo que fosse contaminá-la. Um homem de terno escuro chamou o garçom e reclamou em voz alta. É isso agora, criança de rua aqui dentro? Mas ninguém fez nada de verdade. Só olharam. Aqueles olhares que cortam, que empurram a pessoa para fora sem nem encostar. Mas Júlia não parou. Seguiu em frente, como se não tivesse ouvido nada. Ela andava com uma certa firmeza, mesmo com as pernas finas e o chinelo furado, arrastando no chão. Parecia que já tinha passado por situações piores do que uma sala cheia de gente olhando torto. Ela chegou até a mesa da mulher de blazer branco, parou ali de frente, com os olhos grudados no prato. Não pediu desculpa, não tentou inventar uma história triste. Só falou direto: posso comer as suas sobras? A voz dela saiu firme, baixa, mas firme. Não era a voz de quem está pedindo favor, era mais como se estivesse perguntando algo simples, tipo, posso pegar um copo d'água? A reação foi quase um choque coletivo. As pessoas que estavam nas mesas próximas começaram a cochichar, algumas riram com aquele riso desconfortável, outros apenas desviaram os olhos. O segurança se aproximou devagar, olhando para Isadora, esperando que ela dissesse, pode tirar. Mas Isadora não disse nada. Só encarou a menina. Parecia que o mundo inteiro tinha sumido ao redor e só existia aquela mesa, aquele prato e aquela criança. Júlia não se mexeu, nem tentou disfarçar a fome. Só ficou ali, parada, esperando uma resposta. A tensão ficou no ar por alguns segundos. O garçom parou no meio do salão, sem saber se continuava servindo outra mesa ou se esperava alguma ordem. A gerente apareceu do fundo, sussurrando algo no ponto eletrônico, provavelmente chamando reforço. Mas ninguém se mexeu.
porque Isadora, a mulher de blazer branco, ainda não tinha dito nada. Foi então que ela respirou fundo, abaixou os olhos para o prato e depois olhou de novo para a menina. "Como é seu nome?" A pergunta não era só curiosidade, era quase uma tentativa de quebrar o gelo, de tornar aquilo menos surreal. "Júlia", a menina respondeu na hora, sem titubear, sem se justificar, como se tivesse dito aquilo 1000 vezes antes. E talvez tivesse mesmo. Talvez essa não fosse a primeira vez que ela entrava em algum lugar pedindo comida. Mas era, com certeza, a primeira vez que alguém como Isadora não a mandava embora logo de cara. O segurança deu um passo à frente, mas Isadora levantou a mão sem tirar os olhos da garota. O homem entendeu e parou. Ali, naquela mesa, o silêncio falava mais alto que qualquer coisa, e tinha algo estranho no jeito como as duas se olhavam. Não era pena, não era compaixão. Era como se estivessem se reconhecendo, como se um pedaço perdido dentro de cada uma tivesse se encaixado naquele instante. Isadora não fazia ideia de quem era aquela menina. Não sabia de onde ela tinha vindo, o que tinha passado, se era perigosa ou só faminta. Mas uma coisa, ela sabia. Ela não ia simplesmente deixá-la ser arrastada para fora como se fosse lixo. Não naquele dia. Ela chamou o garçom, ainda encarando a menina. "Me vê outro prato igual ao meu." Para ela, o garçom congelou por um segundo. Achou que tinha ouvido errado. A gerente, do outro lado do salão, arregalou os olhos. O homem de terno escuro bufou alto e disse um absurdo, mas ninguém respondeu. Júlia continuava ali, parada. A expressão dela mudou um pouco. Os olhos não eram mais só de fome. Agora tinha confusão ali também. Como se ela estivesse tentando entender por que aquela mulher rica estava fazendo aquilo. Isadora apontou para a cadeira em frente à dela. "Senta." Júlia puxou a cadeira devagar e se sentou. Não disse obrigado, não se explicou. Só ficou ali, com a mão no colo, quieta. E naquele instante, toda aquela elegância ao redor ficou meio sem sentido. Como se a presença dela deixasse claro o quanto aquelas pessoas viviam numa bolha. O garçom voltou com o prato, colocou na frente de Júlia sem dizer uma palavra. Ela olhou para a comida, depois para Isadora e começou a comer, devagar, com cuidado, como quem está com medo de ser mandado embora a qualquer momento. Mas cada garfada que ela dava era uma pequena vitória. Isadora sentia isso. As outras mesas continuaram observando, mas agora com menos escândalo e mais curiosidade. Alguns até tentavam disfarçar, mas não conseguiam parar de olhar. Era como assistir algo que não se vê todo dia. Uma cena que tirava as pessoas do automático. E aí, algo dentro de Isadora começou a mudar. Ela ainda não sabia o que era, mas sabia que aquela interrupção tinha feito um estrago nos planos dela. Do tipo que não dá para ignorar. Isadora observava cada garfada que Júlia dava como se estivesse assistindo um filme. Era estranho. Ela era uma mulher acostumada a reuniões sérias, números altos, contratos com 1000 cláusulas. E ali estava, parada, focada numa menina magra comendo peixe com legumes num restaurante chique. E nem era pelo gesto em si. Tinha algo naquela criança que incomodava Isadora de um jeito que ela não sabia explicar. Enquanto Júlia mastigava devagar, olhando o prato, mas também com o olho no movimento ao redor, Isadora tentava entender por que aquilo estava mexendo tanto com ela. A comida estava esfriando no prato dela, o celular piscava com notificações e nada disso parecia importante. Só aquela menina ali na frente. O prato da Júlia foi ficando vazio e aos poucos ela foi relaxando. De vez em quando, levantava os olhos para Isadora, como se estivesse tentando prever o que viria depois. E Isadora, sem tirar os olhos dela, pensava, o que eu faço agora? Porque a verdade é que não era só sobre o almoço. Se ela deixasse a menina sair dali, ia voltar para a rua, para o perigo, para a fome. E aquela ideia ficou martelando na cabeça dela.
Ela nunca tinha feito nada parecido. Já tinha doado dinheiro, claro. Já tinha ajudado instituições, assinado papéis bonitos. Mas nunca tinha feito algo com as próprias mãos. E ali estava ela, prestes a fazer uma escolha que não estava em nenhum plano, em nenhuma meta de fim de ano. Júlia, você tá sozinha? A menina levantou o rosto. Fez que sim com a cabeça. Mora na rua? Ela assentiu de novo, com o mesmo olhar firme de antes. Isadora respirou fundo. Pensou se estava fazendo loucura. Pensou no que iam dizer. Mas alguma coisa nela já tinha decidido, mesmo antes da cabeça aceitar. Eu vou te levar para um lugar melhor. Tá bom? Júlia não respondeu de cara. Ficou uns segundos só olhando. Aquela pausa pesada de quem já ouviu promessas antes e sabe que muitas delas nunca se cumprem. Que lugar? Um abrigo. Pelo menos hoje você dorme numa cama. A menina fez uma careta pequena, não gostou da ideia. E foi aí que Isadora soltou, sem nem pensar direito. Ou se você quiser, pode passar a noite lá em casa. A frase saiu e ela mesma se assustou. Nunca tinha levado ninguém desconhecido para casa, muito menos uma criança de rua, mas já era tarde. Júlia arregalou um pouco os olhos, surpresa. Ainda assim, não parecia completamente convencida. E Isadora entendeu que ali não adiantava. E prometer demais. Precisava mostrar que estava falando sério. Ela chamou o garçom, pediu a conta e levantou da mesa com calma. Olhou para Júlia. Vem comigo? A menina hesitou. Olhou para o salão, para os seguranças, para as pessoas ainda encarando. Mas no fim, se levantou também. E foram andando juntas até a porta. Os passos da menina eram curtos, arrastados. O restaurante inteiro seguiu com os olhos. Era como se ninguém acreditasse no que estava acontecendo. Nem a própria Isadora. O carro de Isadora estava na porta, com o motorista esperando. Um SUV preto, brilhando. Ela abriu a porta de trás e indicou com a cabeça para Júlia entrar. A menina olhou lá para dentro, como se fosse um lugar de outro planeta. Sentou devagar, sem encostar direito no banco de couro. Isadora entrou do outro lado. No caminho, ninguém falou nada. O motorista parecia tenso, olhando pelo retrovisor de vez em quando. Júlia ficou em silêncio, os olhos grudados na janela, vendo a cidade passar rápido. O carro subia a Avenida Rebouças e cada quilômetro parecia colocar ela mais distante do mundo que conhecia. Chegaram num condomínio fechado, com portaria digital, câmeras, guarita blindada. A entrada foi liberada na hora. O carro entrou devagar, passou por ruas com árvores podadas, jardins cheios de flores e casas enormes. Quando parou em frente à mansão de Isadora, Júlia desceu do carro como quem pisa em solo proibido. A casa era toda branca por fora, com janelas de vidro gigantes. Um jardim na frente, 2 cachorros soltos, uma escada de mármore logo na entrada. A menina parou ali mesmo, olhando tudo com cara de quem não sabe se vai ser expulsa a qualquer momento. Isadora percebeu e fez sinal para ela entrar. Vem, pode entrar, fica tranquila. Júlia foi. Devagar, olhando para os lados, quase de fininho. Dentro da casa, o ar-condicionado gelava o ambiente. O chão brilhava. Uma empregada apareceu do corredor, parou na hora ao ver a menina e olhou para Isadora com a testa franzida. Isadora nem deu tempo para perguntas. Prepara um banho para ela. Roupa também. Qualquer coisa do armário de hóspedes serve. A empregada assentiu, ainda confusa. Júlia seguiu ela com passos lentos, e Isadora ficou ali na sala, parada, respirando fundo. Ela sabia que tinha feito algo grande, algo que ia dar trabalho, talvez dor de cabeça. Mas não conseguiu se arrepender, porque naquele momento, olhando para o andar de cima, onde a menina sumiu no corredor, ela teve certeza de uma coisa: tinha feito o que sentiu que precisava fazer. E às vezes é só isso que importa. Mesmo que ninguém entenda. Júlia demorou uns minutos no banho. Não foi porque estava aproveitando, mas porque não sabia direito o que fazer.
A banheira parecia uma piscina pequena. Tinha tantos botões e produtos que ela ficou até desconfiada. A água quente escorria pelo corpo e queimava um pouco, mas ela não reclamou. Fechou os olhos e ficou ali, parada, tentando se acostumar com o silêncio, sem buzina, sem gritos, sem gente esbarrando nela. Só o barulho da água e o cheiro de sabonete bom. A funcionária da casa deixou uma toalha grande e uma muda de roupa dobrada em cima de um banco. Tudo limpo, cheiroso. Júlia se secou com calma, vestiu uma camiseta larga e um short de algodão. Nem parecia roupa de verdade. Era tão leve que dava vontade de não tirar nunca mais. Quando desceu as escadas, encontrou Isadora sentada no sofá com uma xícara na mão. Não era café, era chá. Ela fez sinal para Júlia se sentar, mas a menina ficou em pé por alguns segundos, como se ainda estivesse esperando uma ordem. Pode sentar, fica à vontade. Júlia obedeceu, mas com aquele cuidado de quem não quer sujar o sofá. Sentou na pontinha com a mão no colo, olhando para o chão. Quer comer mais alguma coisa? A menina negou com a cabeça. Isadora ficou em silêncio por um tempo, tomando o chá e observando. Não sabia muito bem por onde começar. Queria saber tudo, mas sabia que não podia pressionar. Então soltou. Se você quiser me contar um pouco sobre você, eu vou ouvir. Mas só se quiser. Júlia olhou para ela. E pela primeira vez, os olhos não estavam tão duros. Ainda havia desconfiança, mas não era mais aquele escudo de antes. Era mais como se ela estivesse testando até onde podia confiar. Eu morava com a minha mãe. A voz dela saiu baixa, quase como se não quisesse ser ouvida pela casa inteira. Mas ela morreu quando eu tinha 7 anos. Aí fui morar com meu padrasto. No começo, ele era normal, depois não mais. Isadora parou de mexer o chá. Ficou com a xícara parada na mão. Júlia não deu detalhes. Só balançou a cabeça e disse: fugi e nunca mais voltei. Isadora não perguntou mais nada. Sobre isso, sentiu que não era a hora. Respeitou o limite da menina. Só deixou o silêncio ocupar o espaço por alguns segundos. E nesse tempo, os olhos de Júlia foram se enchendo de lágrimas. Mas ela não chorou. Apertou os olhos com força. Respirou fundo e continuou. Eu tentei dormir em albergue no começo, mas lá é pior. Tem gente que rouba, que bate. Então fui para as ruas mesmo. Faz quanto tempo? Quase 2 anos. Isadora encostou nas costas do sofá e ficou olhando para a menina. Tanta coisa passou pela cabeça dela. Como pode uma criança sobreviver tanto tempo daquele jeito? Como pode tanta gente ignorar isso todos os dias? E você nunca procurou ajuda? Procurei. Mas ninguém quer ajudar de verdade. Eles só querem que você vá embora rápido. Jogam pão duro, mandam sair da calçada. Eu cansei. Ela falou isso com um tom de quem já viveu 1000 vidas. Não parecia uma criança de 10 anos. Tinha fala de gente grande, de quem viu coisa demais. Você tem alguém? Algum parente? Tenho uma tia, mas ela falou que não podia me criar. Sumiu depois. Isadora engoliu seco. Aquela menina não tinha ninguém e ainda assim estava ali, inteira. Marcada, mas inteira. Você sabe ler e escrever? Júlia deu de ombros. Mais ou menos. Aprendi um pouco na rua com uma moça que dava aula na praça, mas parei de ir porque começou a ficar perigoso. A cada resposta, Isadora sentia o coração apertar mais. Ela já tinha lido relatórios sobre crianças em situação de rua. Já tinha ouvido histórias parecidas. Mas ver aquilo na frente dela, ouvir da boca da própria menina, era outra coisa. Você quer estudar? Júlia pensou um pouco. Olhou em volta, como se a resposta tivesse nas paredes da casa. Quero, mas não sei se dou conta. Você vai ter ajuda. Não precisa saber tudo agora. A menina assentiu, mas ainda parecia não acreditar completamente. Como se tudo fosse acabar a qualquer momento. Como se alguém fosse acordá-la e dizer que era tudo sonho. Isadora se levantou e foi até a cozinha. Voltou com um copo de leite e um pedaço de pão com manteiga.
colocou na frente da menina. Come. Não precisa ter pressa. Júlia pegou o copo com as 2 mãos. Bebeu devagar. Depois, deu uma mordida no pão e ficou mastigando em silêncio. Isadora sentou de novo e ficou observando. E naquele silêncio, uma coisa começou a crescer entre elas. Algo pequeno, mas forte. Confiança. Não era amizade ainda, nem carinho. Era só um fio fino, mas resistente. E naquele momento isso já era muita coisa. Eu não vou te deixar sozinha, tá? A menina olhou para ela sem sorrir, sem chorar, só olhou. Mas naquele olhar tinha uma resposta, um começo. A noite caiu rápido. Naquela parte da cidade, o silêncio chegava antes. Do lado de fora, o portão automático fechava sozinho com um clique suave. Dentro da casa, só a luz quente da sala iluminava os móveis claros. Júlia estava sentada no tapete, brincando com os 2 cachorros da casa, que pareciam gostar dela desde o primeiro instante. Isadora observava tudo de longe, sentada numa poltrona, com os pés cruzados e a cabeça cheia de pensamentos. Ela nunca teve filhos, nunca quis. Era prática, focada, cheia de compromissos. Mas agora tinha uma criança no tapete da sala, de camiseta larga e cabelo molhado, que ria enquanto o cachorro menor pulava no colo dela. E aquela cena, que parecia improvável horas atrás, agora parecia natural, tranquila. Isadora ficou ali por alguns minutos até criar coragem para dizer o que estava pensando desde o momento em que saíram do restaurante. Júlia, chamou, com a voz baixa, quase calma demais. A menina parou de brincar e olhou para ela. Vem aqui um pouquinho. Júlia se levantou e sentou no sofá meio de lado com as mãos entre os joelhos. Isadora respirou fundo. Eu queria te fazer uma proposta. Mas você só responde se quiser, tá bom? Júlia ficou quieta. Só assentiu com a cabeça. Eu quero que você fique aqui em casa. Não só hoje. Por um tempo, até as coisas se ajeitarem. A menina abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas fechou de novo. O olhar dela mudou. Não era surpresa, era medo. Medo de acreditar. Ficar... Como assim? Morar aqui por um tempo. Até eu conseguir te matricular numa escola. Te ajudar a tirar documentos. Ver como podemos cuidar de tudo. Mas, e se alguém me tirar daqui? Ninguém vai. Eu já comecei a ver isso. Amanhã de manhã, a gente vai conversar com uma advogada. Quero fazer tudo certo, do jeito certo. Júlia ficou olhando para o chão, apertava os dedos com força, a cabeça cheia, pesada. Era como se tivesse um monte de perguntas brigando lá dentro. Você não tem medo de eu te roubar? Soltou. De repente, a pergunta bateu como um tapa. Isadora levou alguns segundos para responder. Não, eu confio em você. Júlia olhou direto para ela, agora séria. Ninguém confia, nem quando eu falava a verdade. Eu confio, e se você quiser ficar aqui, vai ser com respeito, com regras, claro, mas também com liberdade. A menina ficou em silêncio por um tempo. O rosto dela endureceu um pouco, como se estivesse tentando entender se aquilo era de verdade. E se eu errar? A gente conversa, aprende. Conserta. Júlia se encolheu um pouco no sofá, puxou as pernas e abraçou os joelhos. Eu nunca tive uma casa de verdade. Quando minha mãe estava viva, a gente se mudava o tempo todo. Depois que ela morreu, foi só piorando. Eu dormi em caixa de papelão, já comi resto de comida do chão. Às vezes parecia que eu estava invisível. Você é a primeira pessoa que me... Olha diferente. Isadora se levantou, foi até a estante, pegou uma manta e colocou sobre a menina. Eu tô olhando porque eu vejo você, de verdade, e quero que você saiba que não tá sozinha. A menina mordeu o lábio inferior. Os olhos estavam cheios de lágrima, mas ela piscava forte, segurando. Eu posso pensar? Claro. Pode pensar o tempo que quiser. Júlia levantou do sofá, devagar.
Foi até a janela da sala e olhou para fora. Tudo ali era tão diferente do que ela conhecia. As luzes, o jardim, o silêncio. Era como se ela tivesse entrado num sonho do qual ainda não tinha certeza se queria acordar. Se eu ficar, eu vou ter que mudar? Isadora andou até o lado dela. Ficaram as duas ali, de frente para o vidro. Você não precisa mudar quem você é. Só vai ter mais segurança para ser quem quiser. E ninguém vai te machucar mais. A menina deu um passo para trás. Encostou na parede. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu quero tentar, mas não promete que vai dar certo. Eu não aguento mais promessa quebrada. Isadora se virou para ela. Eu não prometo que vai ser fácil, mas prometo que vou tentar. E todos os dias fazer isso funcionar. E você não precisa fazer isso sozinha. A menina assentiu. Pela primeira vez, baixou a guarda. Aquela proteção no olhar começou a ceder. E por um instante, ela parecia mesmo uma criança. Posso dormir com os cachorros hoje? Isadora sorriu. Pode. Júlia desceu as escadas correndo com os 2 cachorros atrás. Isadora ficou ali em cima, sozinha, olhando para a sala vazia e pensando no tamanho do passo que tinha dado. Não tinha roteiro, não tinha manual, só uma certeza. Alguma coisa dentro dela tinha mudado para sempre. A primeira noite passou rápido. Júlia dormiu no sofá da sala, com um cobertor quentinho e os 2 cachorros deitados, um de cada lado. A TV ficou ligada num volume baixinho, num desses canais que passam documentário de bichos. Ninguém mandou desligar, ninguém reclamou do horário, e ela, que vivia acordando assustada com barulho na rua ou com alguém chutando sua caixa de papelão, dessa vez dormiu direto. Só acordou quando a luz da manhã começou a bater nas janelas grandes da sala. Ela abriu os olhos devagar. Não teve medo. Ficou deitada ali um tempo, olhando o teto, ouvindo o silêncio. Um silêncio esquisito, pesado. Não era o tipo de silêncio de quem tem medo, era outro. Um vazio diferente, sem gritos, sem pressa, sem gente passando com sacolas na cabeça ou discutindo na calçada. Só o barulho leve do vento batendo nas folhas do jardim. Levantou devagar, os pés afundando no tapete macio. Passou pela cozinha, meio sem saber se podia entrar. Parou na porta. A funcionária da casa, Dona Célia, estava terminando de fritar ovos quando viu a menina e fez cara de espanto, quase derrubando a frigideira. Meu Deus! Você tá aí ainda? Júlia deu um passo para trás, assustada. Não sabia se aquilo era uma bronca ou só surpresa. A senhora Isadora deixou? A menina assentiu com a cabeça. Ela disse que eu podia ficar. Célia apertou os lábios, sem responder. Virou as costas, colocou os ovos num prato e ficou mexendo o café. Júlia ficou parada, esperando. Não quis se sentar. Achava que ainda precisava de permissão para tudo ali. Pode sentar. Quer pão? Quero sim. Obrigada. A voz saiu baixinha. Júlia puxou a cadeira devagar e sentou com cuidado. Célia colocou o prato com ovo, uma fatia de pão e um copo de leite na frente dela, mas sem fazer muita cerimônia. A menina começou a comer devagar, observando tudo ao redor. A bancada enorme, os armários brancos, a geladeira cheia de ímã, com frases que ela não entendia. Você é parente da senhora Isadora? Perguntou Célia com a voz seca. Júlia engoliu o pedaço de pão e respondeu. Não, eu conheci ela ontem. E já está morando aqui? Júlia não sabia o que responder. Baixou os olhos para o prato. Célia bufou, pegou um pano e começou a limpar a pia com força. Murmurou algo baixo, mas a menina não entendeu. Era só o começo do que ela ainda ia sentir naquele lugar. A sensação de estar fora do lugar o tempo inteiro. Depois do café, Isadora apareceu no corredor, ainda de roupão. Deu um bom dia animado, beijou a cabeça de Júlia e perguntou como ela tinha dormido. Muito bem, obrigada.
Célia só observava de longe, fingindo limpar a mesma parte da pia pela terceira vez. Hoje a gente vai sair, disse Isadora com um sorriso. Oh, vamos resolver umas coisas, comprar umas roupas para você, pode ser? Júlia não respondeu de cara. Não sabia se era pergunta de verdade ou só jeito de falar. Depois assentiu, meio sem jeito. Foram até o shopping. E ali o choque bateu de verdade. As vitrines gigantes, as lojas iluminadas, o cheiro de perfume caro e café gourmet. Gente andando para cima e para baixo com sacolas, sorrisos falsos, salto alto, celular na mão. Júlia andava do lado de Isadora, mas com o corpo todo tenso. Parecia que cada passo podia causar um acidente. Achava que não podia tocar em nada, nem respirar direito. Na primeira loja, a vendedora olhou para ela de cima a baixo e fez aquela cara que Júlia já conhecia. Aquela que mistura pena com julgamento. Essa roupa é para ela? Sim, respondeu Isadora firme. Quero umas peças básicas, confortáveis. Nada muito espalhafatoso. A vendedora sorriu sem mostrar os dentes e começou a pegar umas roupas. Júlia experimentou tudo com pressa, como se estivesse invadindo o provador. No espelho, ela quase não se reconhecia. Calça nova, tênis sem furo, uma blusa que ainda tinha cheiro de loja. Era como se ela tivesse virado outra pessoa, mas por dentro ainda fosse a mesma. No carro, na volta, ficou quieta. Segurava a sacola no colo como quem segura um presente que não pode abrir. Olhava pela janela, mas a cabeça estava em outro lugar. Tá tudo bem? Perguntou Isadora. Tá. Você tá estranhando, né? A menina fez que sim com a cabeça. Eu sei que é tudo novo. E às vezes a gente estranha mesmo o que é bom. Júlia soltou um sorriso tímido, quase um reflexo, mas depois voltou para o silêncio. Quando chegaram em casa, Célia estava limpando a sala. Viu a menina com sacolas na mão e arqueou uma sobrancelha. Já fez compras? Júlia não respondeu. Subiu direto para o quarto que agora era dela, mesmo que ainda não se sentisse dona de nada ali. Fechou a porta, colocou as roupas na cama e ficou olhando por vários minutos. Tocava os tecidos como se fosse algo raro, precioso, e era. Nunca teve um guarda-roupa, nunca teve nem lugar fixo para guardar coisa alguma. Ali, pela primeira vez, ela tinha um armário, uma gaveta. Um travesseiro só dela, mas no fundo sentia medo. Medo de se apegar demais, de acreditar demais. Porque tudo na vida dela sempre foi assim. Começava bonito, terminava mal, e ela ainda não sabia se aquela história ia ser diferente. No dia seguinte, Isadora estava sentada no escritório dentro de casa, olhando para a tela do notebook. Abriu várias abas, notícias sobre crianças em situação de rua, registros públicos e contatos de advogados. Pediu para um investigador particular começar a averiguar o passado de Júlia, lugar, família, possíveis vínculos. Não porque desconfiava dela, mas porque queria ter certeza de que, ao ajudar, não colocaria as duas em risco. Alguns detalhes vieram de cara. Júlia tinha identidade, mas aparecia com endereço incompleto. O investigador ligou a uma casa de apoio onde a menina esteve, mas foi informada de que ela saiu sem registro claro de destino. Era como se Júlia mirasse em todos os documentos sem se entregar de verdade. Isadora sentiu arder o coração. E se descobrissem algo ruim? E se tivessem levado para casa justamente porque havia algo escondido? Ao mesmo tempo, sentia que precisava continuar. A verdade a deixaria mais calma, achava. Júlia, do jeito dela, percebeu. Era como se estivesse sentindo a tensão no ar. Isadora passou a olhar para a menina com mais frequência, com um misto de cuidado e apreensão. Júlia passou a evitar ficar no mesmo ambiente que ela quando estava no computador. Saía para o jardim, brincava com os cachorros sozinha. E às vezes, quando passava por ela, colocava a cabeça para disfarçar.
O investigador ligou com o primeiro relatório, atendeu no viva voz. Ele mencionou o nome da mãe de Júlia, falecida, e disse que tinha informações sobre o padrasto, alegações de violência, registros antigos na polícia, mas sem condenação ainda. Isadora engoliu seco. O nome dele vinha à tona: Rodrigo. E a ficha da delegacia indicava que ele era violento, mas tinha deixado o caso por falta de testemunhas. Sombras. No passado, mas sem confirmação, Isadora desligou. Precisava respirar. Foi até o jardim e ficou olhando as flores, tentando se acalmar. Era a menina ali, jogando bola com os cachorros, o sorriso travesso de antes. Ela estava bem. E ela merecia ter alguém que cuidasse com verdade. Ainda que isso significasse encarar o passado. Mais tarde conversou com Júlia. Chamou ela até o escritório, mas a menina entrou cabisbaixa, sentindo que seria confrontada. Isadora se virou para ela e tentou explicar de forma simples. Eu pedi ajuda para entender um pouco mais sobre você. Não porque não confio, mas porque quero proteger você. E a gente precisa saber se esse padrasto... Rodrigo, é isso? Disse o nome alto, mas sem ser agressiva. Júlia travou. Os olhos escureceram e ela baixou a cabeça. É. Rodrigo e Isadora. Respirou fundo. O investigador diz que ele tem registros, coisas ruins. Você acha que ele pode aparecer? A menina ficou calada por um tempo. Depois disse: ele me procurou uma vez. Quis saber onde eu estava. Eu fugi de novo. O silêncio cresceu. Isadora sentiu o peso das palavras. Uma sombra real do passado tentando invadir aquele lugar. Não se preocupe, eu não vou deixar isso acontecer. Vamos providenciar documento confiável. Vamos ver se você pode ficar longe dele por lei. Mas eu precisava saber o que jogava por... Aqui, concluiu ela. Júlia levantou o rosto. O olhar ainda misturava medo e esperança. Tá bom, mas não conta isso para ninguém. Nem para Célia. Só se você quiser, disse Isadora com firmeza. A menina assentiu. Algo mudou. Um pouco de leveza voltou, como se o peso ter sido dividido ajudasse na carga que ela carregava. Mas a investigação não parou ali. Isadora descobriu também que havia outra ligação. Uma tia que a menina mencionou que tinha desaparecido. Apareceu com endereço antigo, mas ninguém sabia onde ela estava agora. Era como se todo o mundo real de Júlia se esboçasse, mas sem formas concretas, cheias de falhas e espaços em branco. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Júlia passava a tarde na escola nova. Era um colégio particular modesto, mas com ambiente acolhedor. Ela tinha professor que a ajudava em matemática e português. À noite, ela jantava em família. Depois ia para o canto dos cachorros, pegava um livro para tentar ler. Isadora pagava reforço escolar, chamava a iniciática de várias formas de ajuda. Mas numa tarde, num corredor da casa, Júlia esbarrou em Célia. A funcionária olhou para ela e disse, com aquele tom seco: "Você já está ficando há muito tempo, menina. Não acha?" Júlia ficou muda, sem saber o que responder. Mas antes que ela pudesse reagir, Isadora apareceu. "Tudo bem?" perguntou. Célia retomou o limpar sem olhar para cima. "Só observei." Isadora agradeceu e virou para Júlia. "Segue aqui comigo." Levaram a menina para a cozinha e serviram suco. Isadora disse que Célia não tinha nada contra ela. Só estava acostumada com o ritmo de empregada, não com crianças vivendo ali. Não era nada pessoal, mas era normal se a adaptação levasse um tempo. Júlia suspirou aliviada. Percebeu que havia discordância, mas que podia contar com Isadora. A investigação continuou. Isadora marcava reuniões, visitas à delegacia, conversava com a advogada, rastreava a tia desaparecida. Cada informação nova deixava as duas mais conectadas, mas também mais vulneráveis. E foi assim que o mundo, do jeitão dele, começou a invadir de volta os dois corações.
A campainha tocou no meio da tarde, no momento em que Júlia estava no quintal, jogando bolinha para os cachorros. Isadora foi até a porta achando que era mais uma entrega, mas quando abriu, viu uma figura que fazia tempo que não via de perto. Cláudia, irmã mais velha, sócia no negócio da família e aquela pessoa que sempre falava como se estivesse testando a paciência de todo mundo ao mesmo tempo. Vestia um vestido justo, maquiagem bem feita e o mesmo perfume forte que deixava rastro por onde passava. Nem deu oi de verdade. Já foi entrando. A gente precisa conversar. Agora Isadora fechou a porta devagar e apontou para a sala. Júlia tá lá fora. Fala baixo. Cláudia olhou para a irmã com aquela cara de quem não estava ali para fazer média com ninguém. Então, é verdade. Você realmente colocou uma menina da rua para morar aqui? Isadora respirou fundo. Sim, e ela tem nome. Júlia. Isadora, pelo amor de Deus, você pirou? Isso aqui não é um experimento social, é sua casa, sua imagem, seus negócios. Você sabe o que esse tipo de coisa pode causar se vazar? A irmã ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou. Eu não tô nem aí para a imagem. Tô pensando numa vida, uma criança, que ninguém quis olhar duas vezes. Cláudia cruzou os braços. Não é assim que se resolve. Você acha que a heroína agora vai sair por aí adotando todo mundo? Isadora ficou firme. Não tô fazendo isso por status, nem para aparecer. Tô fazendo porque senti que era a coisa certa. E se você veio aqui para me julgar, pode voltar. Cláudia se aproximou. Eu vim aqui porque eu sou sua sócia. E se essa história explode, não é só sua reputação que vai pro lixo, é a da empresa também. A tensão no ar era quase palpável. As duas se encaravam como se estivessem prestes a começar uma briga que já vinha sendo adiada há anos. E de certo modo era isso mesmo. Você tá preocupada com dinheiro como sempre? Tô preocupada com o que a gente construiu juntas, rebateu Cláudia, levantando um pouco a voz. Na hora, Júlia apareceu na porta do quintal com os cachorros, ao lado. Ouviu só o final da frase. Ficou parada, sem entender se podia entrar ou se era melhor voltar para o fundo. Isadora viu e fez sinal com a cabeça pedindo para ela esperar. Vai lá brincar, já te chamo. Disse com calma. Júlia obedeceu, mas saiu com passos arrastados. Sabia que o papo era sobre ela. Cláudia, olha para mim. Eu sei que você tá assustada, eu também tô. Mas essa menina não é uma ameaça, ela é uma chance. De fazer algo que a gente devia ter feito faz tempo, usar o que temos para mudar. A vida de alguém, de verdade. E se ela estiver mentindo? E se for tudo parte de um plano? Gente assim sabe manipular. Ela pode destruir sua confiança. E quando você perceber, já vai ser tarde. Isadora não respondeu na hora. Só encarou a irmã, firme. Eu prefiro confiar e me decepcionar do que seguir a vida ignorando pessoas como ela. Porque aí, sim, seria tarde demais. Cláudia ficou sem resposta. Só bufou, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Eu vou te dar um tempo, mas se isso afetar a empresa, eu vou agir. Isadora nem respondeu. Só observou a irmã sair e fechar a porta com força. Sabia que aquele era o início de algo maior. Cláudia não ia deixar barato. Ela nunca deixava. Mais tarde à noite, Júlia apareceu no corredor. Foi até Isadora, que estava na cozinha preparando um chá, e perguntou: aquela mulher é da sua família? É minha irmã. Ela não gosta de mim. Ela ainda não te conhece. E mesmo se não gostar, isso não muda nada para mim. Júlia ficou em silêncio, mas deu um meio sorriso. Aquilo bastava. O problema era que Cláudia não era do tipo que deixava passar. No dia seguinte, Isadora recebeu uma ligação do contador da empresa perguntando se era verdade que havia uma menina estranha morando com ela. Alguém tinha comentado, vazou. E Cláudia não negou nada. Pelo contrário, começou a espalhar.
E mais que isso, começou a usar isso como argumento em reuniões de negócios. Dizia que Isadora estava emocionalmente instável, o jogo estava armado. E agora, além de cuidar de Júlia, Isadora teria que proteger a menina dos julgamentos de dentro da própria família. Mas ela já tinha feito sua escolha. E não ia voltar atrás. Fazia 3 semanas que Júlia estava na casa de Isadora. Muita coisa já tinha mudado. Ela já sabia usar o micro-ondas, já decorou onde ficavam os talheres e começou a entender que o interfone não era brinquedo. Estava indo para a escola todos os dias e até começou a ajudar a dona Célia a arrumar a mesa do café da manhã. Mas nem tudo era tranquilo. As tensões estavam espalhadas pela casa, em pequenos detalhes. Dona Célia, mesmo tentando disfarçar, ainda torcia o nariz toda vez que Júlia deixava o chinelo virado ou esquecia a toalha molhada em cima da cama. E agora tinha Cláudia. Desde a visita ela não apareceu mais, mas continuava mandando mensagens para Isadora, cobrando bom senso e cuidado com a imagem. Foi numa terça-feira que o atrito estourou de vez. Júlia tinha chegado da escola, largado a mochila no chão da sala e corrido para o quintal. Isadora estava em reunião virtual no escritório e nem viu. Célia viu e não gostou. Na hora do almoço, sem muita cerimônia, falou em voz alta. Não é porque você está morando aqui que pode fazer bagunça. Essa casa tem regras. Júlia sentiu o tom. Ficou vermelha na hora. Só respondeu, desculpa, mas ficou quieta o resto da refeição. Nem terminou o prato. Foi pro quarto e se trancou. À noite, Isadora percebeu o clima estranho. Subiu, bateu na porta e entrou. Júlia estava sentada na cama mexendo no caderno. Tá tudo bem? Tá. Isadora se sentou ao lado dela. Aconteceu alguma coisa? Dona Célia brigou comigo, porque deixei a mochila na sala. Ela só quer manter a ordem, mas ela fala como se eu fosse um problema, como se eu não pertencesse aqui. Isadora ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou com calma. Você pertence aqui, e eu vou conversar com ela. No dia seguinte, logo cedo, Isadora chamou Célia na sala. Eu preciso que você seja mais paciente com a Júlia. Eu sou Dona Isadora, mas essa menina tem uns hábitos que são diferentes dos nossos. Eu sei, mas ela está aprendendo, e isso exige tempo. Eu trouxe ela para cá para dar uma chance, e não quero que ela se sinta mal dentro da própria casa. Célia assentiu, mas a expressão ainda era fechada. Mais tarde, enquanto Isadora estava fora, Júlia ouviu uma conversa no corredor. Era Célia. No telefone, falando com alguém, ela disse, eu só trabalho aqui, não sou babá. Isso não estava no meu contrato. Júlia ouviu tudo e foi para o quarto. Trancou a porta de novo, pegou a mochila e começou a guardar as coisas. A cabeça dela estava cheia. Sentia que estava incomodando, que não era bem-vinda. Pensou até em fugir de novo. Mas antes que fizesse isso, Isadora chegou. Por que está guardando suas coisas? Porque não adianta eu ficar aqui se todo mundo me olha como se eu fosse peso. Isadora ajoelhou na frente dela. Você não vai a lugar nenhum. Eu escolhi ter você aqui. E não vai ser uma briga que vai mudar isso. Mas ela não me quer aqui. A casa é minha. Eu quero, se alguém tiver que sair, não vai ser você. Júlia ficou olhando por uns segundos. Depois chorou. Não aguentou segurar. E foi a primeira vez que chorou de verdade desde que chegou. Isadora abraçou ela forte, deixou ela chorar. Ali mesmo, no chão do quarto, no meio das roupas. Mais tarde, conversou com Célia de novo. Foi mais firme dessa vez. Se você não se sente à vontade com a Júlia aqui, a gente pode rever seu papel na casa. Mas o que não vai acontecer é você fazer ela se sentir indesejada. Isso aqui não é só trabalho. É cuidado. Célia entendeu. Ou pelo menos disse que entendeu. Mas o atrito já tinha deixado marca. Júlia ficou mais na dela nos dias seguintes. Mais calada, mais atenta, tentando fazer tudo certo, sem errar.
E Isadora percebeu. Sabia que aquela confiança que estava se formando agora tinha uma rachadura. E o que elas não sabiam era que esse ia ser só o primeiro de muitos choques que ainda viriam. No primeiro dia de aula, Isadora a acompanhou até a porta do colégio. Entraram por um portão alto, com cerca viva dos dois lados. Tinha placa dizendo "Sejam bem-vindos" e um corredor longo até a recepção. Júlia parecia uma menina normal andando, mas por dentro ela estava cheia de borboletas no estômago. Nunca esteve num lugar assim antes. A secretária recebeu um envelope com papéis e sorriu, falou o nome dela, apontou a sala. Júlia foi lá, com voz baixa, respondeu "Boa tarde" para o professor, naquele jeitinho educado que ela aprendeu ali naquela manhã. Mas o brilho no olhar ainda não estava solto. As carteiras eram limpas, brilhantes, e todas tinham livros macios. Era como se ela tivesse entrado num mundo diferente. Na hora da aula, o professor pediu para cada um falar um pouco sobre si. Quando foi a vez dela, Júlia engoliu seco, levantou a cabeça e disse: "Meu nome é Júlia, eu gosto de desenhar e brincar com meus cachorros." A turma ficou em silêncio. Alguns olharam com curiosidade, outros só ficaram olhando. Até que uma menina chamou o amigo do lado. "Olha, ela é nova." E do lado, um menino deu risadinha. No recreio, ela ficou meio perdida. Todo mundo tinha grupo para conversar. Caminharam em roda, conversavam de celular, trocavam figurinhas. Júlia andava sozinha pelo pátio, até que um garoto parou de correr e perguntou: "Você é nova aqui?" "Sou", respondeu ela. "Por que mudou de escola?" Ela engoliu. "Minha mãe, eu tive que sair da cidade." O garoto assentiu, deu um meio sorriso e foi embora. Não era maldade, mas também não foi abraço. Júlia se sentiu só de novo. O estômago gelou. A campainha tocou e ela foi voltar para a aula. Do lado de fora, o professor viu que ela estava cabisbaixa e deu um sorriso de incentivo, perguntando se estava tudo bem. Ela assentiu rápido e entrou. Na hora da parte de leitura, tinha texto para todo mundo ler em voz alta. Quando rolou a vez dela, a mão tremeu. Respirou fundo, começou devagar, travou numa palavra e pigarreou. Os colegas olharam para ela. O professor esperou. Ela continuou, errou outra, mas terminou. Recebeu um parabéns tímido de quem estava do lado e um sorriso do professor. Isadora chegou na saída e viu a menina vindo sozinha. Parou perto da mureta. Quando Júlia viu, a expressão afrouxou. "Como foi?" "Foi diferente", falou ela. "Tem amigos novos?" "Ainda não, mas acho que tem gente legal." Disfarçou, mas o tom dela mostrou que tinha evitado gente chata. Isadora abraçou rápido, aí perguntaram se queria sorvete. Júlia fez um mega sorriso e balançou afirmativo. Foi a primeira risada sincera daquele dia. Mais tarde, contando a experiência para casa, Júlia desabafou. "Quando errava, me sentia um lixo. Vai melhorar", disse Isadora. "Já vejo isso nos seus olhos." A menina pensou um pouco e completou: "Eu quero aprender e não ter medo de errar. E você vai. Professora me elogiou por ter lido até o fim, mesmo com dificuldade", disse Júlia, animada. "Isso já é muito. Todo caminho começa com um passo." No jantar, Célia reparou no pote de giz de cera na bolsa da menina. Soltou: "Vai desenhar de novo?" Júlia deu de ombros e falou baixinho: "Gosto de desenhar." Célia não falou nada. Isadora sorriu e incentivou: "Olha, amanhã a gente compra mais papel para você desenhar na escola também." Júlia fez um sorrisinho pequeno de gratidão. Naquela cama quentinha mais tarde, Júlia refletiu sobre o dia. Sentia a mistura de ter sido aceita por parte da turma, mas ainda ter medo de julgamentos. E isso foi suficiente para ela pensar: se é assim na escola, isso também é parte de crescer. Era quarta-feira de manhã e o céu estava cinza. Júlia já não sentia tanto aquele frio na barriga antes de ir para a escola, mas ainda caminhava com um passo controlado, como quem pisa devagar num chão que não conhece direito.
Isadora deixou ela na entrada como fazia todo dia e seguiu para o escritório. Até aí, tudo normal. Na primeira aula, a professora pediu para a turma fazer um trabalho em grupo. Júlia acabou ficando com 3 colegas, um menino mais sério chamado Lucas, uma menina chamada Carol e outro garoto que não falava muito, mas vivia rindo baixo das coisas. No começo, parecia que ia funcionar. Júlia ficou encarregada de escrever a parte da pesquisa no caderno. Durante a troca de tarefas, Carol abriu a mochila para pegar o estojo e percebeu que o celular dela não estava mais lá. Revirou tudo. Começou a olhar embaixo da carteira, pediu ajuda para os meninos. Ele estava aqui, disse ela desesperada. O professor ouviu o burburinho e foi até lá. Aconteceu alguma coisa? Meu celular sumiu, respondeu Carol com a voz já meio embargada. O professor mandou todo mundo sentar e chamou a coordenadora. Enquanto esperavam, os colegas começaram a cochichar. Um dos garotos do fundo soltou, em voz alta o bastante para Júlia ouvir. Deve ter sido a novata. Gente da rua é assim. O coração dela disparou na hora. Quase não respirava. Ficou sentada, com a mão grudada no caderno, como se estivesse tentando se segurar em alguma coisa invisível. A coordenadora chegou e pediu para todos deixarem as mochilas na sala enquanto iam para o pátio. Júlia levantou sem protestar, mas por dentro o peito parecia apertado. Ela sabia o que ia acontecer. Sabia que todos estavam olhando só para ela. No pátio, ficaram em roda enquanto esperavam. Júlia tentou ficar longe do grupo. Lucas se aproximou e perguntou quase num sussurro. Você pegou? Ela só encarou ele. Os olhos dela falavam mais que qualquer resposta, e ele pareceu entender. Mais tarde, o diretor chamou Isadora. Ligaram para ela no meio do dia. Quando chegou na escola, Isadora estava séria, mas não brava. Entrou na sala da direção e ouviu toda a história. Júlia estava sentada no canto, com as pernas juntas e o olhar fixo no chão. A gente ainda não achou o celular, explicou o diretor. Não estamos acusando ninguém, mas algumas crianças apontaram a Júlia. Ela disse algo. Só que não pegou. Isadora olhou para a menina. Chegou perto, agachou no nível dela e perguntou com calma. Você pegou o celular? Júlia balançou a cabeça com força. Não, juro que não. Isadora respirou fundo. Tudo bem, vamos resolver. Isso, ela se virou para os adultos. Se não tem prova, então não tem acusação. E ninguém tem direito de apontar dedos sem certeza. A coordenadora concordou, um pouco sem graça. O diretor também. Horas depois, quando a turma já tinha voltado para as aulas, apareceu uma funcionária com um celular na mão. Tinha encontrado o aparelho atrás do armário de vassouras no corredor. A menina provavelmente deixou cair na pressa, ou alguém esbarrou na bolsa. Tudo se encaixou. Mas o estrago já estava feito. Mesmo com a verdade aparecendo, Júlia voltou para a sala com o rosto quente. Os olhares ainda estavam lá. Os cochichos não pararam e ela sabia, aquele tipo de coisa não sumia fácil. As palavras ficavam. Na saída, Isadora segurou a mão dela com força. Não disse, viu só? Nem tudo resolvido. Só caminhou, do lado dela em silêncio. E esse silêncio dizia tudo. Dizia, tô com você, mesmo quando o mundo quiser dizer o contrário. Chegando em casa, Júlia subiu direto para o quarto. Deitou sem sapato mesmo. O travesseiro parecia mais pesado aquele dia. Dona Célia passou no corredor, olhou pela fresta da porta e ficou parada ali por uns segundos. Não disse nada. Depois, foi para a cozinha, pegou um pedaço de bolo e subiu devagar. Bateu na porta com o cotovelo. Quer um pedaço? Júlia não respondeu, mas sentou na cama. Pegou o prato e agradeceu baixinho. Célia não perguntou nada. Só deixou o prato ali e saiu. E foi assim que, mesmo no meio do primeiro deslize, Júlia começou a entender que nem todo mundo ia julgar ela para sempre. Era uma tarde de terça, quando o investigador telefonou. O celular
de Isadora tocou enquanto ela ajudava Júlia com a lição de casa. A menina estava fazendo uma conta de matemática e os olhos dela piscavam, cansados, mas determinados. Quando o telefone tocou, ela levantou o olhar meio assustada. Era o investigador. Doutora Isadora, começou ele, a voz no viva-voz. Tenho informações importantes sobre o pai da garota. Júlia quase engasgou. Isadora segurou a respiração, fez sinal para ela continuar fazendo a lição e atendeu. O que descobriu? Ele está foragido, envolvido em crimes graves. Causa concernente a tráfico e lavagem de dinheiro. Está em uma lista de procurados já faz tempo. Isadora sentiu o mundo parar. A menina derrubou a caneta e levantou a cabeça, segurando o olhar da mulher. Mas... E ele sabia da Júlia? Perguntou Isadora. Sim, ele registrou a filha, mas depois passou a cobrar dinheiro, ameaçar, querendo usar ela para acobertar atividades. Ela resistiu e saiu de casa. O silêncio caiu pesado na sala. A lição ficou esquecida, a caneta no meio do caderno. Júlia olhou para Isadora e pela primeira vez não teve coragem de falar. Ele procurava vocês? Sim, ele enviou mensagens, ligou para o antigo celular, tentou contato com a tia, mas não teve resposta. E agora, com você aparecendo, isso pode escalar. A voz de Isadora saiu firme, mas com um aperto no peito. Quero todos os relatórios. Quero saber onde ele foi visto pela última vez. E preciso garantir que a Júlia fique segura. Hoje, vou providenciar tudo. Concluiu o investigador. Desligou. O silêncio voltou, pesado. Olhei para Júlia, que respirava rápido, os olhos cheios de confusão. Sabia de algo? Perguntou. Isadora. A menina sacudiu a cabeça com força. Não sabia que ele era assim. Não sabia que ele podia fazer mal. Algumas lágrimas começaram a rolar. Ela virou mais o olhar para baixo. Você fez certo de ter saído. A voz de Isadora estava calma, cheia de verdade. Você saiu para se proteger e por isso você está aqui. Júlia ergueu o rosto. Parecia assustada, mas também aliviada. Ele procurou por dinheiro, disse que voltaria. A voz saiu baixa, firme e assustada. Eu fiquei com medo de ele te encontrar também. Ele não vai. A mulher sorriu, segurando a mão dela. Essa casa está protegida. Eu não vou deixar ninguém te machucar nunca mais. A menina apertou a mão dela, mas ainda tinha medo. E a polícia? Perguntou. Já contatei a advogada. Amanhã vamos registrar como ameaça. Vou pedir uma medida protetiva. Além disso, vou ver se dá para incluir você num programa de proteção. Você vai estar segura? Aqueles minutos mudaram tudo. As dúvidas, o medo, as cicatrizes invisíveis da infância passaram a ter nome e rosto. E agora tinham plano, causa, caminho. Júlia foi dormir mais tarde naquela noite. Ficou no sofá novamente, mas pediu que ninguém ligasse a TV. Pediu um cobertor extra e segurou o ursinho que ganhou no shopping. Isadora ficou ajeitando fotos da menina pela casa. Rosto de gente que acorda cedo, que luta, que não desiste. Colocou uma foto dela rindo com os cachorros no hall ao lado da porta. Um aviso para quem entrasse. Essa menina é valiosa. De manhã, o investigador mandou os documentos e os relatórios por e-mail. Havia data, local, testemunhas. Era a confirmação de que o pai era real risco. E daí, Isadora não titubeou. Ligou para a advogada, marcou reunião para o mesmo dia, pediu autorização para a escola com assinatura de emergência. E mais, reservou presença num evento comunitário para falar da situação da menina, mas protegendo a identidade dela. Em casa, logo cedo, fez questão de ir até o quarto dela, que ainda estava escuro porque a menina dormia. Deitou ao lado, colocou a mão no ombro dela. Você dormiu bem. Júlia abriu um olho. Viu a mulher sorrindo com os primeiros raios de sol. Dormi, sim. Hoje a gente vai cuidar de tudo que for necessário. Você não precisa ter medo, nem de ninguém. A menina abriu os 2 olhos, respirou fundo e acenou, com a cabeça.
Eu confio em você. E naquele quarto, com a luz começando a entrar, algo diferente cresceu. Não era só a proteção que se formava, era confiança. Era saber que era possível reconstruir o futuro, mesmo quando o passado vem com força. O telefone tocou no final de uma sexta-feira. Isadora estava na cozinha preparando um lanche para Júlia quando ouviu o toque e correu até o aparelho. Atendeu achando que era coisa da escola ou do escritório, mas não era. A voz do outro lado era de um homem, firme, direta. Boa noite. Eu sou Rodrigo, pai da Júlia, ela congelou. Eu só quero conversar 3 minutos. A voz dele era calma demais. Aquela calma de gente que esconde coisa. Isadora apertou o celular com força. O que você quer? Saber da minha filha e entender. Por que você se meteu no que não é seu? Ela desligou sem responder. Tremia. Deixou o celular na bancada e foi direto para o quarto onde Júlia lia um gibi com os pés para cima da cama. Júlia, disse Isadora, sentando ao lado dela. Seu pai ligou. Me ligou. Júlia ficou branca. Os dedos dela pararam de virar a página. O que ele disse? Queria saber de você, não falei nada. Desliguei na hora. A menina ficou muda. O olhar dela parecia longe, preso num lugar onde ninguém podia alcançar. Depois de alguns segundos disse, ele me fazia levar dinheiro pra gente na rua. Eu era pequena. Ele dizia que era só uma ajuda, que era para manter a casa. Isadora engoliu seco. Júlia não piscava. Aí um dia eu descobri que ele estava trocando dinheiro por coisa errada. Eu ouvi, vi com meus olhos. E quando eu falei que não queria mais, ele me bateu. Me trancou num quarto. A voz saiu firme, sem lágrima, só verdade. Eu esperei ele sair e fugi. Fui para a estação de trem, dormi lá, depois fui para a ponte. Foi lá que eu fiquei, até te ver. Isadora pegou na mão dela com calma. Sentia a força daquela menina como se fosse uma parede rachada, mas ainda de pé. Ele não vai te machucar mais, disse. Eu prometo. Mas no fundo, sabia que não seria tão simples. O cara sabia o número dela. Isso significava que ele tinha contato, meios, e não era homem qualquer. Era envolvido com coisa pesada. Talvez estivesse tentando se aproximar por interesse. Ou pior, naquela noite, Isadora instalou câmera na frente da casa. Pediu ao segurança do condomínio que ficasse atento. Falou com a advogada que acelerou o pedido de proteção. O clima na casa mudou. Júlia continuava tentando ser forte, mas a tensão estava no ar. Até os cachorros pareciam sentir. 2 dias depois, uma encomenda chegou pelo correio. Isadora estranhou, não tinha comprado nada. Abriu o pacote na cozinha, com cuidado. Dentro havia um papel dobrado com uma frase escrita à mão. Ela é minha filha, cedo ou tarde vai voltar pro sangue dela. Junto do bilhete tinha uma foto. Era Júlia, mais nova, sentada no colo de Rodrigo. Os dois rindo. Mas agora, aquela imagem parecia outra pessoa. Isadora chamou Júlia e mostrou. A menina olhou por 2 segundos e virou o rosto. Ele está tentando me assustar. Sempre fez isso. Mandava foto da minha mãe e dizia que se eu não obedecesse, ia parar igual ela. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Um dia ela sumiu. Ele disse que ela tinha ido embora. Mas eu não acredito. Isadora sentiu o peso daquilo. Não podia provar, mas dentro dela sabia que a história era muito mais sombria do que parecia. No dia seguinte, foram até a delegacia. Levaram tudo. Bilhete, foto, histórico da ligação. O delegado garantiu que ia abrir um inquérito, mas também disse que casos assim são lentos. E gente como Rodrigo sabe se esconder. À noite, Júlia sentou com Isadora na varanda. As duas, em silêncio, olhando para o jardim escuro. Até que a menina perguntou, você tem medo dele? Isadora respondeu sem pensar, tenho medo do que ele pode fazer, mas não dele. Eu tenho, é normal, mas o medo não vai mandar na sua vida mais. Tá ouvindo? A menina assentiu. Eu só queria esquecer tudo. A gente não esquece. Júlia,
mas aprende a não deixar isso dominar a gente. Júlia apoiou a cabeça no ombro dela e ali ficaram. O passado ainda batendo na porta, mas agora ela não estava mais sozinha. Na segunda-feira, quando Isadora chegou no escritório, a atmosfera já estava diferente. Tinha reunião marcada com Cláudia, que entrou perguntando direto. "Recebeu isso?" disse, jogando um envelope em cima da mesa dela. Isadora abriu o envelope sem paciência. Dentro havia algumas fotos de arquivo da empresa com anotações à mão. E no meio, um bilhete curto. "Se você não colaborar, essas imagens vão para as pessoas certas." Assinado pela investidora misteriosa, que dizia saber tudo sobre o projeto social. Cláudia ficou olhando fria. É chantagem. Alguém está manipulando. Suas irmãs. Quer que a empresa faça o que ele quer. Ou isso vai acabar com o projeto. E com nossa reputação. Isadora engoliu seco. Era a primeira vez que via como Cláudia reagia em território da irmã. Nicho estratégico, iniciativa social, tudo sob risco. E o nome de Júlia estava no meio. Mais tarde, quando voltou para casa, encontrou a menina brincando no jardim mesmo, com o céu carregado. Ambos se assustaram com a voz da mulher que chegou por trás. "Eu também recebi. Interessante, não?" Ergueu a mão com outro envelope. Era mais grosso. Dentro estava o número do processo da criança, terminado em sigilo, com ameaças. "Se continuar com essa menina, eu conto todo o seu passado e fecho seus negócios." Júlia deu um passo para trás. O coração dela assustou. Sabia que essa pessoa chegava perto demais. Isadora tentou reagir com calma. "Quem mandou isso quer que eu tire você de casa, que eu desista de você." A menina respirou fundo e encarou a mulher que a segurava. Esconderia. Alguém com sua cara para proteger você. E no lugar dela, não fugiria. Isadora ficou tocada. Nunca tinha visto a menina tão firme. Pouco depois, Cláudia se aproximou. "A chantagem não parte só dele. Tem alguém aqui dentro. Só estou dizendo." Voz saiu baixa, calculada. Isadora sentiu um frio hipótese. Cláudia havia sido contatada, ou pior, propositalmente acessada por ele. Se protestasse, ela poderia ser cúmplice. Se ignorasse, a situação piorava. E no centro dela estava Júlia. Naquela noite, Isadora e Cláudia se trancaram para conversar sem Júlia por perto. O clima estava pesado, mas direto. "Quer que eu me afaste?" perguntou Cláudia. "Eu te entrego tudo o que vão exigir, apenas isso para salvar a empresa?" Isadora encarou firme. "Não é assim que funciona." Discutiram até ver que eram duas forças opostas. Mas naquele momento Cláudia deixou claro que teria que escolher, a irmã ou o projeto. Na manhã seguinte, Júlia acordou com silêncio pesado. E sentiu que havia algo acontecendo invisível entre aquelas paredes, como se o chão tremesse só o suficiente para desestabilizar quem ainda estava aprendendo a se segurar. Cláudia demorou para responder as mensagens, mas respondeu. Foram 2 dias ignorando os bilhetes, fingindo que não tinha visto os e-mails com ameaças, mas na terceira noite ela quebrou. Não porque se importava com Júlia, mas porque já estava com medo do escândalo. O nome da empresa dela circulando com fofoca de tráfico, adoção irregular, ligação com criminoso, isso não entrava no currículo dela. A decisão veio num clique. Abriu o celular, digitou o número que estava no bilhete e mandou um áudio. Curto. Quero conversar. Mas sem aparecer no meu nome. Do outro lado, não demorou 10 minutos para a resposta chegar. Era uma localização, um nome falso e um horário. Na tarde seguinte, Cláudia saiu do escritório dizendo que tinha uma reunião com investidores. Isadora não desconfiou. Júlia também não. O que ninguém sabia era que Cláudia estava indo encontrar Rodrigo. O encontro foi num estacionamento de um galpão velho, perto de uma avenida movimentada. Cláudia ficou dentro do carro. Ele apareceu encostado num poste, camisa aberta, óculos escuros e um sorriso debochado. Então você é a irmã rica que quer brincar de salvar criança de rua.
Cláudia manteve a frieza. Fale logo o que quer. Rodrigo foi direto. Eu quero saber onde ela tá. Eu só preciso da Júlia por um tempo. Depois não quero mais saber. Mas ela tem coisa minha, documentos, senhas. E mais do que isso, ela pode me complicar se falar. Cláudia não respondeu de imediato. Estava jogando com o perigo. Mas algo nela já estava decidido. E o que eu ganho com isso, Rodrigo riu? Você ganha silêncio. A empresa da sua irmã fica limpa. A imagem dela não se queima. E você volta a controlar tudo. Cláudia não era burra. Sabia que ele estava prometendo mais do que podia entregar. Mas o que mais pesava não era isso, era o orgulho, era ver a irmã se tornando o centro de atenção, elogiada por todo mundo, enquanto ela virava sombra no próprio império. Eu passo o endereço, mas você não encosta nela. Pega o que quer e some. Combinado. 2 dias depois, Isadora recebeu uma notificação estranha. Um pedido de acesso ao sistema de segurança da casa. Achou estranho? Conferiu o IP. Veio de um dispositivo que só Cláudia usava. Júlia, por outro lado, já estava desconfiada. Tinha notado que os papéis da pasta de adoção estavam mexidos. Um dia, viu Cláudia conversando no jardim sozinha, com o celular escondido. Não ouviu tudo, mas entendeu o suficiente. Naquela noite, esperou Isadora dormir e desceu. Pegou o celular da mulher na cozinha e mandou uma mensagem no WhatsApp para ela mesma com a frase: Cláudia está escondendo algo. Vi ela falando com alguém. Acho que tem a ver com meu pai. Subiu correndo, apagou o histórico e fingiu que nada tinha acontecido. No dia seguinte, Isadora leu a mensagem e quase deixou o café cair no chão. Respirou fundo, chamou Júlia para conversar. Fala comigo. O que você viu? Não tenho certeza, mas acho que ela vai entregar a gente. Ela anda nervosa, olhando demais para mim. E mexeu nos seus papéis. Isadora sabia. A intuição dela já estava gritando fazia tempo. Mas agora tinha certeza. Cláudia tinha cruzado a linha, ligou para o segurança, pediu reforço no portão, mudou as senhas do alarme e chamou a advogada. Naquela mesma tarde, alguém tocou o interfone. Era um entregador com um envelope preto, sem remetente. Isadora abriu ali mesmo. Dentro, só uma folha. Seu mundo é pequeno. O meu é maior, ela é minha. Tá na hora de escolher entre o amor de irmã e o risco. Junto, tinha uma cópia da certidão de nascimento de Júlia, com o nome do pai circulado em vermelho. E foi aí que Isadora teve certeza. A guerra tinha começado e vinha de dentro da própria família. Era início da noite quando Isadora recebeu a notícia que toda pessoa dormindo acordar não gostaria de ouvir. Júlia tinha desaparecido. O segurança do portão ligou, dizendo que a menina não tinha voltado da aula de reforço. Ele foi verificar a sala de estudos na casa, o quintal, a sala de TV, mas ela não estava em lugar nenhum. Isadora sentiu o chão sair dos pés. Correu para o carro e foi até o colégio. No caminho, ligou para a advogada e para a polícia. O coração parecia bater na garganta. Logo na entrada da escola, a diretora veio correndo ao encontro dela, soltando um "Ela não chegou hoje". O silêncio do lugar parecia gritar. De volta ao carro, recebeu mensagem da polícia. Encontramos rastreador do celular dela ativo. Estamos num galpão abandonado na Zona Leste. Estamos mandando equipe. A adrenalina tomou conta. Ela acelerou, pensando que se chegasse e encontrasse alguém, lá atiraria na porta. Mas sabia que a polícia estava no caminho. Chegando no local, encontrou viaturas e lanternas. O galpão tinha janelas quebradas, paredes rabiscadas, cheio de eco. Um policial a buscou pela mão, guindou com ela uma escada até o corredor principal. De repente, ouviram um soluço abafado. Vinha do fim do corredor, onde havia uma porta, entreaberta. "Júlia!", chamou Isadora com a voz tremendo. "Izzy!"
A menina saiu correndo de dentro, com os olhos cheios de medo. Ela estava suja, a roupa amarrotada, o cabelo bagunçado, mas viva. Correu e se jogou nos braços de Isadora, que chorou e apertou a filha adotiva com força. Os policiais prenderam 2 homens no galpão. Um deles era Rodrigo, ou alguém com um rosto muito parecido, mas o que mais contava era que ninguém mais sairia dali. Júlia foi levada para a delegacia, ouvida com suporte de profissionais. Logo Isadora foi até lá dar apoio. A menina tremia, mas não estava em pânico. Já tinha passado por muito pior e agora tinha proteção. De volta à casa, ela chegou com a menina enrolada num cobertor. Os cachorros farejaram e lamberam o rosto dela. Célia chegou junto, abalada, com a expressão de quem viu o mundo virar. Mas sem precisar perguntar, todas sabiam da vitória ali. Isadora entrou com Júlia no jardim, sentaram no banco sob a luz do poste. A criança pegou a mão dela, tremendo ainda. Eu pensei que não iam me encontrar. Falou baixinho, sem chorar. Eu também pensei isso, Isadora admitiu emocionada. Mas você se enganou. A gente foi te buscar e te trouxe para casa. Júlia encostou a cabeça no ombro dela. Chupou a manga do lenço de pano que tinha no bolso. Ficaram ali em silêncio por um tempo, sentindo que podiam respirar de novo. Mais tarde, no jantar, Isadora falou com firmeza. Amanhã converso com a mídia se for preciso, mas não vamos deixar isso virar espetáculo. Agora o importante é você estar segura. A menina assentiu. Aquela noite era de recuperação. A respiração lenta, um cobertor quente, a presença inabalável de quem cuida. E naquele silêncio da casa, com os outros quartos despachando luz de silêncio, Júlia dormiu, tranquila. Sabia que agora, mais do que nunca, tinha encontrado onde pertencia, e ninguém tiraria ela dali de novo. 2 dias depois do resgate, Isadora apareceu no escritório da empresa com um único objetivo: falar com Cláudia. Não mandou aviso, não marcou reunião. Só entrou, cabelos presos, rosto sério, olhar direto. Quando abriu a porta da sala da irmã, Cláudia estava sentada mexendo no computador, com uma xícara de café na mão e aquele ar de superioridade que só ela conseguia manter mesmo com o mundo caindo. Isadora entrou, fechou a porta com firmeza e ficou em pé. Nem se deu o trabalho de sentar. Foi você, né? Cláudia não fingiu surpresa. Largou o café na mesa e cruzou os braços. Eu fiz o que era melhor para todos. Você está envolvida com criminosos, Isadora. Com uma criança que carrega o sangue de um cara que vai acabar com tudo que a gente construiu. Isadora travou a mandíbula, mas não perdeu o tom. Ela é uma criança, Cláudia. Uma menina. Sozinha, assustada, forte. E você entregou ela para um monstro. Eu não entreguei ninguém. Eu só me afastei. Dei espaço para que ele resolvesse. Você sabia que ele ia sequestrar ela. Eu sabia que ele ia tentar resolver. Resolver o quê? Bater nela? Usar ela como escudo? Você tem ideia do que poderia ter acontecido se a polícia não chegasse a tempo? Cláudia se levantou. E você tem ideia do quanto isso está custando? As ações da empresa caíram, tem investidor desconfiando do nosso nome, tem jornalista atrás da gente. Tudo porque você decidiu virar mãe da noite para o dia. Eu não virei mãe, Cláudia. Eu só não virei as costas para uma vida que todo mundo fingiu que não via. E sabe o que mais? Se isso custar tudo que construímos juntas, tudo bem. Porque eu ainda vou dormir em paz. Você consegue? Cláudia ficou muda por um segundo. O olhar dela mudou. Era como se estivesse tentando entender se ainda havia algum controle sobre aquela situação. Mas a verdade já tinha sido jogada. Então, é isso? Você vai me expulsar? Não, você mesma vai sair. Tá fora da sociedade a partir de hoje. Já falei com os advogados. Você ainda tem sua parte, mas não manda mais em nada. A gente não quer as mesmas coisas. Cláudia riu, mas o riso saiu vazio. Você sempre foi a sensível. É que pensa com o coração. Um dia isso vai te derrubar.
Isadora se aproximou devagar. Pode até ser, mas nunca vou me perdoar se eu fingir que não vi alguém pedindo ajuda. E você vai se lembrar disso cada vez que olhar no espelho. Cláudia pegou a bolsa devagar, ajeitou os papéis na mesa, colocou os óculos escuros como se fosse esconder a derrota atrás da pose. Antes de sair, olhou de canto. Ele ainda vai voltar, e ela ainda é filha dele. Isso você nunca vai mudar. Isadora não respondeu, só olhou firme como quem diz, fala o que quiser, eu já escolhi o meu lado. Quando a porta bateu, o silêncio veio junto. Um silêncio leve, firme, sem arrependimento. Isadora pegou o celular, ligou para casa. Júlia atendeu com voz baixa. Alô? Já tô indo para casa. Quer pizza hoje? 4 queijos? Fechou. E foi assim. O que era uma sociedade virou passado. O que era vínculo de sangue virou um laço cortado. E o que restou foi uma certeza. Agora, tudo que vinha dali para frente era por Júlia. Por ela e com ela. A rotina na casa tinha mudado de verdade. Agora era comum ver Júlia na cozinha, preparando um misto quente, ou no tapete da sala, deitada com os cachorros lendo gibi. Isadora gostava de observar. Não falava nada. Só ficava ali no canto, olhando a menina encontrar paz nos pequenos gestos. Júlia já não pulava de susto com barulho de campainha. Já não se escondia quando alguém novo chegava. E, principalmente, já não falava mais olhando para o chão. Na escola também era outra. Chegava sorrindo, fazia piada, respondia perguntas. Tinha uma professora de ciências que ela adorava, chamada Marli. Um dia, depois da aula, Marli puxou Júlia de canto. Você tem um raciocínio rápido. Devia pensar em fazer um projeto para a feira de ciências do mês que vem. Júlia arregalou os olhos. Eu? Você mesma tem ideias boas, só precisa organizar e mostrar isso. Júlia chegou, em casa com o caderno cheio de anotações. Sentou no sofá com Isadora e despejou as ideias. Queria fazer um projeto sobre energia solar usando coisas simples, tipo garrafa PET e papel alumínio. Você acha que vão rir de mim? Vão rir é de vergonha quando verem você ganhar. Disse Isadora com um sorriso. Na semana seguinte, as duas começaram a montar o projeto. A mesa da cozinha virou laboratório. Tinha tubo de papelão, pedaço de plástico, rolinho de fita crepe. Dona Célia entrou um dia bufando e disse que a cozinha estava parecendo feira, mas não reclamou mais. No fundo, até ajudou com umas colagens. O dia da feira chegou. Júlia vestiu uma camiseta branca com o nome do projeto escrito à mão, Sol que Transforma. Estava nervosa, mas empolgada. O estande era simples, mas cheio de coisa feita com carinho. E quando os jurados passaram, ela explicou tudo, com clareza, sem gaguejar. A energia do sol pode ser usada para esquentar água sem gastar luz. É bom para o planeta e para as pessoas que não têm dinheiro para pagar conta alta. Disse apontando uma caixinha feita com garrafa e alumínio que esquentava a água de verdade. Os jurados anotaram, sorriram e depois passaram para o próximo. Horas depois, na hora do resultado, Júlia tremia tanto que derrubou a tampinha da caneta. Quando falaram o nome dela no microfone, ela travou. Primeiro lugar na categoria Criatividade. Júlia, com o projeto Sol que Transforma. O pessoal da sala começou a bater palma. Isadora, lá no fundo, gritou um "É ela!", que chamou a atenção de meio auditório. Júlia subiu no palco com os olhos marejados. Pegou o troféu, um certificado e um vale de livros. Quando desceu, abraçou Isadora forte, como quem entende que aquele momento não era só sobre um trabalho de escola. Era sobre tudo que ela tinha passado, tudo que ela tinha vencido. No carro, na volta para casa, ela olhou pela janela e disse: "Sabe o que eu achei mais legal?" "O quê?" "Não foi ganhar. Foi ver que eu consegui ficar ali, na frente de todo mundo, sem fugir." Isadora sorriu com o canto da boca. "Você é brava, menina." E era mesmo.
Naquela noite, Júlia colocou o troféu no criado mudo do lado da cama. Ajeitou o cobertor, apagou a luz e ficou olhando o teto por alguns segundos. Eu gosto da minha vida agora. Sussurrou para ela mesma antes de fechar os olhos. E dormiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Era uma manhã de segunda, quando o advogado de Isadora apareceu com uma carta selada. Estava com cara preocupada, enquanto estendia para ela. Hoje chegou isso. É um pedido de guarda feito por Rodrigo. Ele diz que se arrependeu, que quer criar a filha. Isadora sentiu um nó no peito. Chamou Júlia para sentar perto na sala. A menina chegou com o troféu da Feira de Ciências abraçado, o rosto ainda iluminado pela conquista. Ele quer voltar, explicou Isadora suavemente, sem rodeios. Ele apresentou documentos, diz que mudou, que tem condições. Júlia ficou parada segurando o troféu. Quase parecia não acreditar. Ele não mudou. Ele só quer me usar. Isadora apertou a mão dela. Eu sei, mas o processo está na justiça. Temos que responder, mostrar tudo o que aconteceu. Essa noite vamos montar a defesa. Durante o dia, mensagens e ligações começaram. A imprensa, que notou a história, mandou pedido de entrevista. A escola recebeu visita de pessoas curiosas, vizinhos cochichando no portão. Quem via Júlia com a Isadora comentava: nossa, que situação. Alguns diziam que Rodrigo podia ter direito, outros defendiam a menina. À tarde, a advogada marcou reunião com as duas. Entregou documentos sobre o passado de Rodrigo, as denúncias, os registros de violência, o bilhete ameaçador. Júlia olhava para tudo aquilo com a cabeça baixa. Parecia cansada só de acompanhar. Seu pai tem direito de pedir guarda, sim, explicou a advogada. Mas precisamos mostrar ao juiz que ele representa risco e que a senhora Isadora é o ambiente seguro que ela precisa. Júlia levantou o rosto, firme. Eu não quero ele. Não vou viver com medo de novo. A advogada e Isadora trocaram olhares de alívio. A menina estava metaforicamente do outro lado da barreira. Ela sabia quem era ela mesma. À noite, Isadora e Júlia jantaram juntas. A casa estava silenciosa, com luz baixa, como um abrigo contra o mundo que ria e falava lá fora. Hoje eu fiz um desenho, disse Júlia de repente. Conta mais, incentivou Isadora. O desenho mostra duas pessoas. Uma segura a outra pelo braço. A que segura tem uma mala fechada atrás, mas não consegue ir embora. A outra está, sorrindo, segurando um sol. Ela olhou para Isadora, o olhar brilhando com a chama da esperança. É a nossa história, completou. Isadora sorriu com o aperto no coração. É a nossa história. Repetiu, passando a mão no braço dela. No dia seguinte, o processo foi protocolado. Rodrigo apareceria na audiência, mas Júlia dormiu tranquila. Desta vez sabia que tinha voz e que quem cuidava dela não seria arrancado da história de novo. O tribunal estava cheio, cadeiras de madeira, gente cochichando, juiz de cara fechada, advogados com pilhas de papel. Isadora estava com o coração apertado, mãos geladas, mas firme. Júlia sentada ao lado, com os olhos fixos no chão, balançando os pés. Ela vestia uma calça jeans, tênis branco e uma camiseta preta simples. Sem maquiagem, sem laço no cabelo. Era ela do jeito que sempre foi. E pronta. Rodrigo entrou na sala com o cabelo arrumado, terno escuro e uma pasta na mão. Parecia um cidadão comum, um homem arrependido. Cumprimentou o juiz com um aceno discreto, sentou com o advogado ao lado e nem olhou na direção de Júlia. O juiz leu as partes do processo. Falou sobre o pedido de guarda, sobre a situação da menor, sobre o histórico dos envolvidos. Isadora manteve a calma, mesmo quando citaram os antigos processos arquivados. Ela sabia que não bastava sentir,
Tinha que provar. Rodrigo se levantou, pediu a palavra, falou com voz mansa. Eu errei. Fui um homem duro, mas sou pai e quero uma chance de recuperar minha filha. Eu posso cuidar dela, dar uma vida tranquila. O que passou ficou no passado. O juiz ouviu. A promotora balançou a cabeça. Isadora fechou os olhos por um instante, como se buscasse força onde já tinha perdido. Foi aí que Júlia pediu para falar. O juiz hesitou. A menor pode se manifestar, disse a advogada. Ela tem clareza do que viveu e do que está em jogo. O juiz autorizou. Júlia levantou devagar, andou até o centro da sala. Todo mundo olhou. Ela respirou fundo e falou: eu não quero voltar para ele. Não é só porque ele era ruim. É porque ele mentiu a vida inteira. Ele dizia que minha mãe tinha abandonado a gente, que eu era difícil, que ninguém me queria. Pausou. Mas isso não era verdade. A minha mãe, ela tentou fugir com a gente, mas ele ameaçou. Disse que se ela fosse, eu nunca mais ia ver. Um dia ela sumiu, e eu nunca mais soube dela. O silêncio era total. Mas agora eu tenho prova. Ela tirou do bolso um pequeno pendrive, entregou para a advogada, que olhou surpresa e foi até o juiz. O juiz inseriu o arquivo no computador e apertou play. A voz era grave, a imagem tremida. Rodrigo, sentado num sofá, rindo enquanto falava com alguém fora da câmera. Essa menina acha que escapou, mas ela é chave. Tudo estava no nome dela, documento, conta. Se eu for pego, jogo tudo nas costas dela. Criança, ninguém prende. Foi por isso que eu registrei ela. A imagem tremia mais, depois parava. A mãe foi embora, eu ajudei. Um pouco mais forte do que devia, mas ninguém viu, ninguém achou. E até hoje ninguém provou. O vídeo parou. Ninguém se mexeu. Rodrigo ficou branco. Tentou levantar, mas a promotora já tinha se colocado de pé. O juiz chamou um oficial. Senhor Rodrigo está temporariamente detido por risco de obstrução de justiça. Vamos analisar a gravação como prova. Rodrigo gritou: isso é ilegal. Essa gravação é armada, mas ninguém respondeu. Júlia voltou para o banco em silêncio. Isadora pegou na mão dela, apertou sem dizer nada. A menina encostou o ombro no braço da mulher e sussurrou: gravei no dia em que ele me sequestrou. Escondi no tênis. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Isadora olhou para ela com orgulho. Você é genial. Eu só não queria mais correr. E naquele momento, tudo virou. A audiência terminou com o som das algemas. Rodrigo foi levado por 2 policiais, ainda gritando, tentando dizer que o vídeo era falso, que era armação, mas não tinha mais o que fazer. A promotora já tinha mandado uma equipe confirmar os dados da gravação. O juiz, sério, já tinha autorizado a abertura de inquérito criminal, e ninguém mais dava ouvidos ao teatro dele. Do lado de fora do fórum, o sol estava quente. Júlia saiu abraçada com Isadora. O ar parecia mais leve, mais limpo. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela se sentia livre de verdade. Não era só por ter se defendido. Era porque ela tinha vencido com a própria coragem. No carro, a caminho de casa, as duas ficaram em silêncio por alguns minutos. Júlia olhava pela janela como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Cada pessoa na calçada, cada ônibus que passava, tudo parecia diferente, mais tranquilo. Sabe o que eu pensei lá dentro? Ela perguntou. O quê? Que eu não sou mais aquela menina que pedia resto de comida. Isadora sorriu emocionada. Você nunca foi só isso, mas agora o mundo inteiro vai saber. Em casa, os cachorros correram para a porta quando ouviram o carro. Júlia ajoelhou no chão e abraçou os dois. Depois, entrou e foi direto para o quarto. Pegou o troféu da Feira de Ciências, segurou ele firme e colocou ao lado do pendrive, em cima da escrivaninha. Mais tarde, enquanto jantavam, a TV passou uma matéria rápida sobre o caso.
Mostraram uma imagem antiga de Rodrigo sendo levado pela polícia e falaram que novas investigações estavam em andamento. Comentaram sobre adoção, violência doméstica e a coragem de uma menina que gravou tudo e entregou às autoridades. "Eu sou famosa agora?" brincou Júlia. "Famosa por fazer o certo", respondeu Isadora, piscando. No dia seguinte, a advogada ligou com novidades. O juiz não só arquivou o pedido de guarda de Rodrigo, como também iniciou o processo de adoção definitiva por Isadora. Agora era oficial. Júlia estava prestes a se tornar filha dela, no papel também. Quando soube, Júlia não disse nada na hora. Só abraçou Isadora forte e ficou ali, sem precisar falar nada. O corpo inteiro dizendo o que a boca não sabia expressar. As semanas seguintes foram de mudança. O nome de Júlia começou a aparecer em convites de eventos escolares. Foi chamada para contar sua história em uma roda de conversa da escola. Depois, uma ONG que cuidava de crianças de rua ligou querendo que ela ajudasse outros jovens a se reerguer. Aos poucos, ela foi descobrindo que sua história tinha força. "Você já parou para pensar que está virando exemplo?" lhe perguntou Isadora uma noite, enquanto assistiam um filme no sofá. "Eu só não quero que mais ninguém passe o que eu passei. Se eu puder ajudar, eu vou." E ela ajudava, com palavras, com gestos, com presença. Um dia, uma das meninas da ONG disse: "Quando eu vejo você, eu penso que talvez eu consiga também." Júlia ficou sem jeito, mas sorriu, porque agora ela acreditava. E isso era tudo. Era um dia comum na casa, mas o clima era diferente. Júlia acordou antes do despertador. Não porque estava ansiosa, mas porque sentia que aquele dia ia marcar alguma coisa. Foi até o banheiro, lavou o rosto com água fria, olhou no espelho e sorriu de leve. Nem parecia a mesma menina de meses atrás, e ela sabia disso. Desceu para a cozinha. Isadora já estava lá de roupão, mexendo o café e falando no telefone. "Sim, ela já está pronta. A gente chega às 9, obrigada." Quando desligou, olhou para Júlia. "Hoje é dia de carimbar o papel." Júlia abriu um sorrisão. "Vai ter bolo depois? Vai ter o que você quiser. Esse dia é seu." Elas se arrumaram rápido. Isadora vestiu uma roupa leve, elegante. Júlia escolheu uma calça jeans que gostava, uma camiseta branca e um tênis limpo. Prendeu o cabelo com uma xuxinha amarela e guardou um caderno pequeno na mochila. Nele tinha algumas frases que anotava sempre que passava por algo importante. No carro, o rádio tocava música antiga. As duas não falaram muito no caminho. Era como se as palavras estivessem reservadas para o momento certo. Na entrada do cartório, tinha uma equipe pequena esperando. A advogada, 2 amigos de Isadora, uma mulher da ONG que tinha ajudado Júlia e até a professora Marli. Júlia ficou surpresa. Não esperava ninguém ali. Achava que era só uma formalidade, um papel, mas não era. Era mais que isso. Entraram na sala e depois de assinar os documentos, o oficial leu em voz alta: "A partir de hoje, Júlia passa a ser legalmente filha de Isadora, com todos os direitos e deveres garantidos por lei." Ninguém aplaudiu de imediato. Foi um daqueles momentos em que todo mundo respira fundo antes de reagir. A professora foi a primeira a bater palma. Depois os outros. Júlia ficou ali, no meio dos aplausos, meio sem saber onde colocar as mãos. Isadora se abaixou e deu um beijo na testa dela. "Agora ninguém mais pode tirar você de mim." Júlia segurou o choro, mas o olho entregava. Depois da cerimônia foram para casa. No quintal, Célia tinha organizado uma mesa com suco, bolo e uns enfeites simples. Nada exagerado, mas cheio de cuidado. "Eu fiz de coco que você gosta", disse ela, colocando uma fatia no prato da menina. Júlia riu. Era engraçado como tudo parecia encaixar agora. No fim da tarde, recebeu uma ligação. Era uma representante de um programa internacional de jovens talentos.
A escola tinha enviado o projeto dela da Feira de Ciências e eles queriam convidá-la para participar de uma seleção especial em outro país. É sério isso? Perguntou com o celular tremendo na mão. Isadora ouviu a conversa de longe. Quando a menina desligou, ela se aproximou devagar. E aí? Eles querem que eu vá para aprender, mostrar o projeto. E se eu passar, eu posso estudar fora. Isadora não disse nada, só abriu os braços. Você tem ideia do que fez com a sua vida? Ainda estou entendendo, respondeu Júlia, abraçando ela com força. Na semana seguinte, as duas embarcaram juntas. A caminho do aeroporto, Júlia olhava pela janela, sentindo o vento no rosto. Não era só uma viagem, era um recomeço. Ela sabia que o passado nunca ia desaparecer. As marcas ainda estavam ali, mas agora ela tinha uma história para contar. E o mais importante, tinha liberdade para escrever o resto. Na fila do embarque, segurou o passaporte novo com as duas mãos. O nome dela ali, o sobrenome de Isadora junto. E aquilo bastava para ela sorrir. Bora viver o mundo? Perguntou Isadora. Bora, ponto. E foram ponto. Finais felizes não precisam ser perfeitos. Eles só precisam ser reais. E aquele ali era.